Tudo bom, meninos? Na nossa aula de hoje, nós iremos estudar a geografia. Geografia para entender o mundo. Nós iremos compreender as relações que existem dentro do nosso planeta que permitem acontecer toda uma dinâmica. Dinâmica essa que permitem, ao longo dos anos, a transformação cultural do nosso planeta. Ou seja, nós iremos entender a transformação do espaço geográfico, ou seja, o objeto de estudo da geografia. E para compreender este objeto de estudo da geografia, nós iremos aí analisar todas as categorias de análise da geografia, ou seja, o lugar, a região, o território, a paisagem e compreender que existe uma inter-relação entre eles e também entre o lugar e os lugares e o nosso local com o global. Vamos compreender essas conexões que existem no nosso planeta. Então vamos lá? Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre geografia para entender o mundo, ou seja, para compreender a dinâmica que ocorre ao nosso entorno. É preciso que cada um de vocês compreenda o objetivo principal da geografia. Seu objetivo principal ele é entender a dinâmica do espaço para auxiliar no planejamento das ações do homem sobre ele. Entender as formas de relevo, os fenômenos climáticos, as composições sociais, os hábitos humanos nos diferentes lugares são imprescindíveis para a manutenção da vida em sociedade. Então, estudar o espaço geográfico pode ser útil para desvendar e entender os problemas socioespaciais. Assim, a geografia ela contribui para o conhecimento sobre o espaço humano, o espaço transformado e suas formas de transformação e ocupação. Aqui, nessas imagens, nós podemos verificar que há uma grande diversidade de paisagens em nosso planeta. Algumas já modificadas pela ação humana devido ao seu longo processo de ocupação e humanização do planeta. Por meio da análise dessas imagens, nós podemos perceber o quanto tais paisagens são diferentes uma das outras. Cada uma delas é única, pois apresenta suas particularidades. Entretanto, também é possível verificar que elas muitas vezes se relacionam entre si, contribuindo de sua maneira para a formação do espaço geográfico. Conforme nós podemos observar essa imagem, os lugares que nós estamos habituados ou por onde temos o hábito de frequentar, esses lugares não existem por acaso. Eles foram construídos pela sociedade no decorrer do tempo. Foram gerações de pessoas que interagiram com a natureza, utilizando-a e extraindo dela seus recursos por meio de muito trabalho. Esse processo contínuo de transformação teve início nos primórdios da humanidade e se estende até os dias atuais de maneira cada vez mais intensa. Isso porque as máquinas modernas que nós temos hoje permitem o homem transformar o espaço natural em espaço humanizado com maior intensidade. A partir do aperfeiçoamento e da difusão de novas técnicas, a capacidade de produção ampliou-se e, consequentemente, o espaço natural passou a ser transformado de maneira mais profunda e rápida. O desenvolvimento da agricultura impulsionou a produção de excedentes e permitiu aos seres humanos fixarem permanentemente em certos locais. Assim, o homem deixa de ser nômade. Com o surgimento das cidades, a aglomeração das pessoas proporcionou que cada um se dedicasse àquilo que fazia de melhor, o que deu origem à divisão do trabalho. Dessa forma, os trabalhadores podiam se especializar em determinado tipo de tarefa, como plantar, agricultores, cuidar dos rebanhos, os pastores, construir casas, arquitetos e construtores, confeccionar objetos de madeira, marceneiros e entre outras profissões. Assim,
Essa modernização das técnicas intensificou a transformação do espaço natural por parte das sociedades que se desenvolveram. Essa relação entre a sociedade e o meio natural é o que constitui o espaço geográfico, que é o objeto de estudo da área de geografia. Compreender o espaço geográfico e a sua formação nos diferentes contextos e sociedades é muito importante para poder entender a realidade que nos cerca. Quando percorremos vários trajetos no nosso dia a dia, passamos por diversas construções, como casas, prédios, ruas, muros, cercas, praças, viadutos, escolas e hospitais. Essas e outras obras refletem as transformações espaciais promovidas pelos seres humanos ao longo do tempo. Nós, os seres humanos, desenvolvemos a capacidade de promover grandes alterações no meio que nos rodeia. Dessa forma, somos responsáveis nas ações que praticamos. Mesmo transformações feitas com o objetivo de melhorar o ambiente, muitas vezes pode trazer consequências indesejáveis, como poluição de rios, desmatamentos, extinção de espécies animais e vegetais, além de formação de áreas insalubres e outros problemas que cada vez mais prejudicam a sociedade pelo planeta. Para compreendermos essa transformação que ocorre no espaço geográfico, é necessário entendermos que há uma subdivisão do espaço geográfico que nós chamamos ou denominamos de categorias de análise. Essas categorias de análise, elas são a paisagem, o lugar, região e território. Iremos agora falar sobre cada uma dessas categorias de análise do espaço geográfico. Primeiro, vamos iniciar pela paisagem. Sempre que falamos em paisagem, lembramos de um lugar belo. Porém, para a geografia, a paisagem vai muito além da beleza. Ou seja, a paisagem é tudo que eu vejo. Trata-se do conjunto de elementos naturais e culturais ou artificiais, isto é, construído pelos seres humanos, que está diante de nossos olhos. A paisagem também ela pode ser percebida por outros sentidos, como o olfato, a audição e o tato. Ou seja, podemos interpretá-la tanto por seus elementos visuais, quanto por odores, sons e textura que compõem essa paisagem. Por meio da paisagem, temos o primeiro contato com o lugar onde nós vivemos. Ou seja, a paisagem pode ser artificial ou natural. Tudo que eu vejo é uma paisagem. Se eu olho para você, você é uma paisagem. Se eu olho para o quadro negro, ele é uma paisagem. Essa paisagem pode ser belo ou não. Assim, a paisagem é definida como aquilo que a visão alcança, ou como o mundo conforme a sua aparência externa. Agora nós iremos falar sobre a segunda categoria de análise da geografia, o lugar. O lugar é o espaço apropriado ou percebido pelas relações humanas no local onde ele vive. Em nosso cotidiano, frequentamos muitos espaços geográficos diferentes. Em alguns deles, podemos citar o exemplo de nossa casa, um local onde nós sentimos à vontade, pois conhecemos cada detalhe. É um lugar que eu conheço como a palma da minha mão, como sendo minha identidade. Lembrando que em cada lugar ou local nos comportamos de acordo com as regras pré-estabelecidas. Assim, o lugar é particular de cada um, pois depende da percepção individual. Ou seja, o lugar é o espaço de identidade, vivência e convivência no cotidiano de cada pessoa. Nossos lugares às vezes se encontram. O mesmo lugar pode ser de trabalho para alguns e de vivência para outros, ou até constituir simultaneamente um local de trabalho e de vivência. Nesse momento, você deve estar em um lugar que lhe seja bastante familiar, como sua casa, ou desenvolvendo atividades habituais, como estudar ou fazer tarefa.
Olhando à sua volta, poderá ver um grande número de objetos que caracterizam a função desse lugar. Os objetos ao seu redor têm uma história, isto é, foram produzidos em um local, seja próximo ou distante, e para sua confecção foram utilizados diferentes matérias-primas. Após sua produção final, eles foram transportados até um ponto de venda, onde alguém os comprou para que chegasse ao ambiente no qual você está agora. Assim, podemos perceber que há uma grande interrelação entre os locais diferentes e distantes. Com o avanço da tecnologia, os lugares tornaram-se mais conectados entre si e com o restante do planeta. Dessa maneira, distâncias antes consideradas longas por exigirem dias para ser atravessadas, hoje são percorridas em 1 ou 2 horas de voo por uma moderna aeronave. Nossa próxima categoria a ser analisada agora é a região. A região refere-se a uma porção superficial designada a partir de uma característica que lhe é marcante ou que é escolhido por aquele que concede a região em questão. Assim, existem regiões naturais, regiões econômicas, regiões políticas, entre muitos outros tipos. Portanto, a região é sempre uma subdivisão do espaço geográfico, um recorte que abrange somente certa área. Regionalizar é dividir o espaço. Por outro lado, também é agrupar um conjunto de áreas consideradas semelhantes, internas, como relevo, língua, história, entre outros fatores, diferenciando-a assim das demais. E por último, o território. O território é comumente entendido como uma área delimitada por fronteiras. Nem sempre essas fronteiras são visíveis ou bem delineadas. Na maioria das abordagens geográficas, o conceito de território está relacionado com uma configuração de poder. É, portanto, uma área apropriada, uma porção do espaço geográfico onde essa relação hierárquica estabelece-se. Dessa forma, o estudo da geografia, ao analisar as relações entre distintas porções do planeta, como lugar, território e regiões, e as diferentes escalas geográficas, como cidade, países, região fronteiriça, que abrange parte de 2 países ou região de um continente, possibilita perceber as complexas conexões tanto entre as sociedades entre si, como entre estas e a natureza. Bom, pessoal, hoje é só até aqui. Espero ter contribuído aí com vocês. Até mais!